Bom, então vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer o exercício no CrimState. Eu abri essa nova tela. Vamos abrir o CrimState aqui. Todos devem estar vendo a tela do programa aberta aqui na tela. E a gente vai começar aqui em Dataset, em arquivos primários. Vamos importar um arquivo aqui para que a gente possa fazer esse exercício. Então eu vou aqui em selecionar arquivos. Observe que ele busca o DBF do arquivo. Vamos pegar aqui nossa base de homicídios. Então, homicídios Cuiabá. Vamos abrir. Vamos dar um OK. E ele importou o arquivo aqui para a tela do arquivos primários. Eu preciso informar para o programa qual que é a coluna que contém a coordenada X. E também informar para o programa a coordenada Y. Aqui em Z seria se eu tivesse um arquivo com a coordenada de onde teria uma coluna com a população. E aí a gente poderia fazer outras análises. Aqui futuramente a gente vai fazer uma live sobre isso aqui, um arquivo com coordenadas de intensidade, de peso e tempo. Mas por hoje, para o exercício de hoje, a única coisa que a gente precisa é de um arquivo primário com coordenadas x e y. Aqui, para fazer esse exercício, eu preciso estar com o meu arquivo de coordenadas em coordenadas projetadas. Então, para outras determinadas operações com o CrimState, não exige que você esteja em coordenadas planas UTM. Pode ser latitude e longitude. Mas geralmente eu gosto dos meus arquivos sempre em coordenadas planas, porque aí você não corre o risco de errar e muitas vezes esquecer que aquele algoritmo não aceita latitude e longitude. Ela está projetada em metros, eu vou marcar metros. Em unidades de tempo, eu não vou marcar nada, mas aqui se eu tivesse, por exemplo, uma coluna do meu arquivo que tivesse dias da semana, a hora do fato, o mês, o ano, eu poderia escolher aqui e marcar essa coluna. Mas no momento, para fazer para usar esse algoritmo de hoje, não é necessário. Feito essas configurações nessa primeira tela, vamos em arquivo secundário. Eu não vou utilizar, nessa live eu não vou utilizar, mas nas próximas eu vou. Tem umas funções muito interessantes aqui. Em arquivos de referência, aqui eu preciso informar para o programa as coordenadas extremas, né? Superior e inferior. Então eu venho aqui em Load e vou pedir, eu tenho essa aqui, Cuiabá UTM oficial, que são as minhas coordenadas que delimitam o meu polígono da área urbana de Cuiabá. Então eu venho aqui e apontei para esse arquivo. Esse arquivo fica gravado, quando você manda salvar, ele fica gravado na memória do programa. Mas poderia também importar um daqui, ou digitar as coordenadas inferior e superior aqui nesse campo e mandar salvar. Em espaçamento de células, eu vou pedir para ele criar uma grelha, né? Ele cria um grid 100%. Mas isso fica em segundo plano, você não vai ver isso aqui. Isso aqui vai ser criado em segundo plano. Em aulas futuras eu vou mostrar como é que isso aqui, uma grade que semelhante a essa aqui, só que no QGIS. E a gente vai ver qual que é a função dessa grade em exercícios futuros, porque isso aqui é bom para você entender como é que ele processa, o algoritmo processa
os seus dados depois que você mandar ele rodar. Então ele vai criar uma grelha, um grid, né, com 100%. Ou seja, o tamanho mínimo da minha célula vai ser de 10 mil metros quadrados, né, 100%, 10 mil metros quadrados. E aqui, em mensuração de parâmetros, eu preciso informar para o programa a minha área. A minha área que eu informei aqui. Eu preciso informar ela também aqui. Só que aqui ela vai estar em metros quadrados. Porque a minha área está em UTM. Para isso eu venho aqui, ó, eu deixo salvo um TXT com a área que eu vou utilizar, que tem que ser igual a essa área aqui. Essas duas coordenadas aqui delimitam o tamanho dessa área aqui. Eu vou deixar aqui em metros quadrados, porque minha base está em metros quadrados. E tipo de distância de mensuração, eu vou deixar direto. Futuramente a gente vai entender melhor isso aqui, porque tem alguns algoritmos que exigem que você aponte isso aqui, se está direto, indireto. Mas nesse exercício aqui, a função é direta. Aí eu venho aqui, ó, Hotspot Analysis, e venho, né, nessa função, análise espacial do vizinho, análise espacial hierárquica do vizinho mais próximo. E a abreviatura que eu falei, a sigla dele é NNH. Seleciono essa caixinha aqui. Em tipo de raio, eu vou deixar que o programa calcula a distância do vizinho mais próximo aleatoriamente. E aqui ele te dá um lembrete, né? Entre parênteses aqui, ele te dá um lembrete, que seus dados têm que estar contido, né, dentro daquela área lá que a gente informou lá no dataset, aquela área que a coordenada inferior e superior. Por isso que é importante você ter informado corretamente aquelas coordenadas lá. Futuramente a gente vai ensinar como é que calcula essa distância fixa, mas para isso a gente precisa rodar um outro algoritmo que ele vai dar qual é a distância máxima e mínima que você pode usar, né? É muito comum você ver na internet a pessoa, tem que testar o raio máximo e mínimo. Não, tem um algoritmo que te dá a distância máxima e a distância mínima para você. Aí você vai definir de acordo com os seus interesses, no caso. Mas futuramente a gente vai calcular, vai aprender a calcular também isso aqui. E antes de chegar nesse ponto aqui, a gente tem que rodar um outro algoritmo. Aqui em busca de raio. Busca de raio, por default ele vem marcado aqui aonde está a régua, no 7º sinal aqui. O que ele está me dizendo aqui? Que ele está considerando aqui, como eu pedi para ele calcular a distância aleatória do vizinho mais próximo, ele está levando em consideração que 50% dos meus dados são aleatórios. E por default o programa já vem assim. Mas você pode mudar, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso aqui altera os resultados dos seus dados. Mas isso aqui você vai ter que testar. Então, por default, eu já deixo aqui. Mas futuramente também a gente pode testar isso aí e ver qual que é a diferença entre um raio maior e um raio menor. A quantidade mínima de pontos para que ele crie um cluster, por default ele vem 10. A gente vai colocar aqui 7. Por que 7? Porque se eu pedir para colocar menos, ele vai criar mais cluster, mais aglomerados. Mas convenhamos, não vai adiantar muita coisa eu criar aglomerado de 2, 3 crimes, né? Você vai ter muitos aglomerados, mas não vai representar muito bem os seus dados. Então, depois de teste, 7 pelo tamanho
da minha base de dados que eu tenho, 1000 e poucos pontos, é um número interessante para mim. Aqui em unidades de saída eu tenho que deixar metros porque minha base está em metros. Em números de desvio padrão da elipse. A elipse vai ser formada, as elipses vão ser formadas de acordo com o desvio padrão. Então, se eu quiser um desvio padrão, o que isso significa? Para quem já relembra as aulas de estatística, um desvio padrão ele vai calcular 68% dos dados em torno da média. Um desvio padrão e meio, ele vai levar em consideração 95% dos meus dados em torno da média. E 2 desvio padrão, ele vai levar em consideração 99% dos meus dados. Por default também ele vem 1.5, né? Um raio e meio. Um desvio padrão e meio, quer dizer. Então eu vou deixar um desvio padrão e meio. Simulações, né? Aqui ele vai calcular simulações que ele vai utilizar o algoritmo da simulação de Monte Carlo, que é um algoritmo da estatística. Nesse primeiro momento a gente não vai calcular, fazer simulações, mas futuramente a gente vai fazer uma live sobre isso e quem tiver dúvida também, só perguntar que a gente responde aí nos comentários do YouTube. Feito isso aqui, a gente vai salvar esses arquivos. Então, ele dá 3 opções de salvamento aqui. A primeira opção, ele vai salvar um DBF. A gente vai escolher um caminho para ele. E vamos colocar aqui na pasta teste. Vamos colocar o arquivo como live. Ele vai gerar um DBF dessa análise. Em salvar elipses, aqui ele vai criar elipses de acordo com a quantidade a distância aleatória do vizinho mais próximo, que é o algoritmo que ele está utilizando ali, e a quantidade mínima de pontos, que é 7 que a gente pediu lá. Vamos pedir para ele salvar em Shapefile, ele tem essas outras opções. Vamos deixar também para salvar lá na pasta teste. Vamos colocar o nome do arquivo de live. E aqui ele te dá essas opções. O CrimState ele é um programa de estatística espacial. Então você precisa de um programa GIS para você, de sistema de informação geográfica, né? Para você visualizar espacialmente os dados que ele gera. E quem desenvolveu o CrimState já criou ele para ele salvar no MapInfo direto, né? Você pode salvar nesses 3 formatos, mas se você escolher o MapInfo e você tiver o MapInfo configurado no seu computador, ele vai fazer a conexão direta e automaticamente você já vai abrir ele diretamente no MapInfo. Eu vou abrir ele no QGIS, então eu nem tenho o MapInfo instalado nesse computador. Então, para mim não faz diferença. Então eu vou pedir para salvar. E ele também gera, para todas as elipses, ele gera um convex rule. Eu vou pedir para salvar em Shapefile também. Aqui na pasta teste eu vou pedir também para salvar como live, porque ele deixa umas iniciais que vai diferenciar um arquivo do outro. Então não se preocupe com isso, porque ele vai criar. Aí, ó, NNH rules, né, de convex rule, que é um polígono que ele gera para todas as elipses que ele gerar. E também é possível também salvar, se você tem um MapInfo, salvar no formato MapInfo, automaticamente você configura isso aqui, né, com as projeções, os dados, a latitude, longitude e as unidades. Vou pedir para salvar e pronto. Está tudo configurado aqui para a gente pedir para ele gerar esse resultado. Vou apertar aqui em Compute e ele vai fazer esse processamento de cálculo. Vou pedir aí para quem estiver acompanhando, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, dá aquele like,
Compartilhe essa live com as pessoas que você sabe que gostam do assunto de análise espacial de crimes. Já está gerando. Pronto, ele já gerou. Vamos entender esse arquivo aqui. Vamos expandir. Aqui ele te dá o nome a abreviatura do algoritmo, o nome dele por extenso, que é a análise espacial hierárquica do vizinho mais próximo, quantidade de pontos. Esse aqui, 0,50, é essa situação da régua que eu falei, né? Ele considerou 50% dos meus dados aleatórios. O que mais? Se eu tivesse pedido para fazer simulações de Monte Carlo aqui, ele ia dar um intervalo Z, né? Um intervalo de confiança. Unidade de saída em metros, conforme a gente já explicou lá, que minha base está em metros. Desvio padrão, 1.5, né? Conforme definido ali. Simulações 0, não foi pedido simulações. Aí data de início e fim. E aqui ele gerou, você pode ver, 49 clusters ele encontrou, né? Ele encontrou baseado nos parâmetros que a gente inseriu ali, que seria o mínimo de 7 pontos e a distância aleatória do vizinho mais próximo. Aqui ele te dá essa ordem aqui, é a ordem, né, das elipses. Então eu tenho elipses de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim sucessivamente, até ele encontrar a quantidade de ordens, ele vai parar. E aqui ele encontrou 49 cluster, né? Sendo aqui então aí, ó, 43 cluster de primeira ordem, que esse 1 indica que é a ordem do cluster. Então 43 clusters de primeira ordem. E o restante, até 49, vai ser 6 clusters de segunda ordem. A gente vai ver depois no final lá, que aqui tem 2, ele vai ter mais 4 na outra tela. E aqui você vai ter as coordenadas médias das elipses, a rotação, igual eu falei naquela questão, a direção que o fluxo dos seus dados estão no espaço, no sentido norte-sul, leste-oeste, enfim, vai te dar a rotação baseado de 0 a 360 graus. Aqui as coordenadas centrais. E aqui ele te dá, ó, a área da elipse, né, que é esse ponto aqui, a quantidade de pontos e a densidade. Essa densidade aqui nada mais é do que a quantidade de pontos dividido pela área. Se você fizer essa conta, você vai encontrar esse valor aqui, 0.00336. E assim sucessivamente. Você pode ver que nas elipses de primeira ordem, o mínimo de pontos é 7. Você não vai encontrar uma elipse de primeira ordem com menos de 7 pontos. Porque o mínimo que eu pedi foi 7. Aí você pode chegar aqui e olhar, aqui tem 6 pontos. 6 pontos nessa... Mas só que é elipse de segunda ordem. As elipses de segunda ordem, depois lá no QGIS, eu vou explicar como é que elas são formadas, tá? Então, você vai encontrar com menos pontos inferior a 7, mas são elipses de segunda ordem, ou ordem superior. Entendeu? Para ver o último, que aqui tem 45, está faltando 4 aqui. Então, a gente vem aqui, ó, arrasta essa barra até o final e vai aqui em Go. E aqui você vai ter o restante das suas coordenadas. Aí você pode ver, ó, segunda ordem, e tem somente 4 pontos, porque lá no QGIS eu vou mostrar o porquê que isso acontece. Mas todas as de primeira ordem têm a quantidade mínima de pontos que você solicitar, tá bom? Então agora nós vamos lá, vou abrir o QGIS e a gente vai
visualizar isso aqui num software de sistema de informação geográfica, que é o QGIS, e a gente vai entender isso aqui espacialmente, o que cada elipse dessa está nos representando lá no espaço, tá bom? Então agora eu vou abrir a próxima tela, que é a tela do QGIS, tá bom?